Salve, salve galera, beleza? Bom, Bruno tá aí, deixa eu colocar aqui o que vamos falar. Vamos lá. Brunão, tudo bem? Vamos esperar só um pouquinho a galera entrar. Oi, Rê, oi, Rafa, Bruna, Brunos, tem vários aí. Hoje a gente vai falar com o Bruno Lobo, o afinador de máquinas. Vamos tirar umas dúvidas sobre máquinas. E aí, Luquinhas, Giovanni entrou. Falar sobre máquina de expresso e, enfim, e outras. Muitas dúvidas. Muito legal, tá todo mundo interagindo nas lives. Muito bom. Somzinho. Deixa eu arrumar aqui o trem. Bruno sendo Bruno. Vamos lá. Salve, salve. Espera aí, vou convidar o Bruno aqui para entrar. Salve, Bruno! Você tá bom, meu rei? Tô bem, e você? Tudo bem? Como é que vai a vida? Tudo na paz, né? Na medida do possível, estamos seguindo a vida. Exatamente. Calma aí, Brunão, deixa eu só fazer aqui o. deixa. Eu quero só botar uma música especial para uma integrante da live aqui, Ai, lá vem, meu Deus. Regina Machado, ó. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Muito bom. A rede diz que não tá ouvindo não, Bruno. Ela tá ouvindo sim. Muito bom. O Você Brunão sabe que a sempre Regina sendo... é minha musa inspiradora, né? Ah, é? Muito bom. Essa live promete ser divertida, acima de qualquer coisa. Ô, Bruno, primeiro, cara, queria te agradecer pelo seu tempo, seus conhecimentos. Obrigado por topar aí. A gente está nessa brincadeira aqui, tentando levar o máximo de informação boa para todo mundo. Já passou um monte de gente boa por aqui e você não podia faltar, não é mesmo? Pô, O obrigado, cara. afinador, o grande afinador de máquinas, o cara que manja tudo das máquinas, tudo. Então, vamos falar hoje aí sobre máquina de expresso e, enfim, e afins, né? Bruno, se apresenta aí, fala quem é tu, o que tu faz, se apresenta pra galera que não te conhece. Bom, meu nome é Bruno. Muita gente me conhece como o Bruno Lobo, né? Eu inventei esse nome, o afinador de máquinas, depois que eu comprei algumas ferramentas de medição de temperatura, né? Trabalho com máquinas de café há 21 anos, sou a segunda geração trabalhando com isso, além de ser o meu hobby. Eu gosto muito de máquina de café, né? Sou muito crítico às vezes, isso aí
tem sido bom, porque tem me levado a conhecer outras teorias, outras lógicas, outras tecnologias, né? E é isso. Minha vida é máquina de café e café. Muito bom. Ô, Brunão, separando aqui algumas perguntas, tive ajuda dos universitários, como sempre. Algumas perguntas a gente trocou ideia antes para alinhar. E aí surgiram algumas perguntas e no decorrer aqui eu vou te perguntando e aí a galera também vai surgindo dúvidas, vai falando aí, porque tem uma interação bem bacana com a galera aqui. Brunão, como e quando surgiu que você entrou no mundo dos cafés especiais, assim? Só para dar Cara, um briefing, assim. cara, o mundo dos cafés especiais eu comecei. Primeiro, assim, eu considero, o Suplicy e o Santo Grão, né? Como eles fizeram ali um trabalho muito legal, né? Na época ali, 2005, 2006, era crista da onda você tomar um café lá, né? Então, eu acho que eu comecei tomando café lá, comecei a frequentar alguns TNTs lá na época na Alameda Lorena, quando tinha o Suplicy ali na Renato Paz de Barros, né? Mas eu acho que quando começou forte mesmo foi quando eu comecei a frequentar o Coffee Lab, né? Ali, sei lá, acho que 2007, 2008, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu ficava muito intrigado com aquele café, né? E eu pensava, cara, que café ácido, né? Eu não achava ruim, mas eu não achava bom. Mas eu voltava lá frequentemente. Eu ia lá, sei lá, a cada 15 dias e tomava aquele café que eu ficava encucado com aquele café, né? Era uma bebida diferente do que a gente estava acostumando. E dali foi caminho sem volta, né? O que eu comecei a entrar de cabeça, né? E na época eu vendi uma marca de café gourmet, né? Trabalhava na torrefação, fazia pós-venda também, né? E aí depois voltei para o meu mercado, que era a máquina, fui trabalhar na Libermac, e aí comecei a ter contato com outras pessoas também desse mundo do café especial. E aí foi ladeira acima. Muito bom. Não, vamos falar de máquina então. Vamos começar já falando de o que seria uma temperatura ideal para uma máquina de expresso. Cara, bom, eu vou te falar que eu mudo muito de opinião, tá? Não tem compromisso nenhum com as minhas opiniões, tá? Então elas mudam sempre. Para mim não tem mais temperatura ideal. Tem uma temperatura referência. É importante você ter uma referência, porque para quando a pessoa não está começando ali no mercado, a referência ajuda muito ela. Mas depois que você vai se especializando, é, você vai ver que não tem, tá? O Coringa é 92, 93 graus, não vai ter muito erro, tá? Mas, assim, até com a evolução das máquinas hoje, o legal é justamente você testar outras temperaturas, né? Legal, legal. Então, eu já fiz cafés muito bons com 88 graus e já fiz cafés muito bons com 97 graus. Aliás, um Não, dos legal. melhores cafés da minha vida, não fui eu que fiz, infelizmente, eu tomei, era 97 graus. Que legal. Não, eu acho que não existe uma matemática certa, né? Depende do que você tem na mão, de máquina e de café e de um monte de outros parâmetros, que aí a gente vai entrando um pouquinho aqui, e aí depois, se tiver muitas dúvidas em cada teminha desse, a gente manda aí para Sim. ti, para trocar uma ideia. Brunão, a pressão da máquina de expresso, ela precisa ser 9 bar? Não, ela não precisa ser 9 bar. Eu tenho, assim, eu estava lendo um livro aquele Paixão do Café, o livro do André Illy, né?
Não sei se você já leu esse Sim. livro. Eu penso o seguinte, eu me lembro da década de 90, né? Existia uma regra que era o seguinte, você tinha que ter os 3 M's, né? A mistura, eu nem lembro quais eram os 3 M's. Se você Máquina, lembra? mão e moinho. Máquina, mão e a moinho, aí depois os 4M, que era a michela, que é a mistura, o blend, né? E assim, a primeira empresa que teve, assim, que eu me tenho notícia de tentar sistematizar isso foi o próprio Willy, né? Quando eu acho que essa coisa dos 7 gramas, um café, 14 gramas, 2 cafés, 90 graus, 9 bar de temperatura, foi na minha lembrança, foi o Willy que inventou, tá? Aí você pensa assim, aí isso ficou atribuído ao conceito italiano de fazer café. Aí você pensa, isso está errado? Na minha visão, não está errado. Essa receita, tanto é que quando eu terminei de ler esse livro, eu comprei o Ilha Café em grãos e fui fazer na minha máquina com essa receita, né? E eu me lembro que saiu dentro do que aquele padrão de bebida e Ilha Café, né? Então, aqui essa receita faz sentido para esse perfil de torre. Então, eu acho que você vai achar outras pressões boas para outros cafés, né? Então, eu tenho regulado muitas máquinas por aí com 8 bar, com 7 bar e por aí vai, né? Porque o que eu também analisei fazendo os testes usando o refratômetro? Quando você tem menos pressão, você extrai mais, você vai aumentar o seu TDS. Então, pensa o seguinte, você com um café especial, você pega qualquer café especial, se você pegar o porta-filtro duplo da máquina e fizer com 14 gramas, você sabe que não vai dar bom, correto? Eu nunca vi. Você, em geral, você tem que Difícil, dosar mais. Você difícil. tem que dosar, você tem que dosar mais, você tem que trabalhar com pressões menores, você tem que aumentar a temperatura. Aí, cara, aí eu te volto à pergunta, né? Eu acho que também, em geral, se você for comparar esse padrão de torra italiana com o padrão de torra para café especial, são torras menos desenvolvidas, é menos tempo. Então, eu acho que, inevitavelmente, você vai ter que acompanhar isso na hora de você extrair o seu café. Seja com menos pressão, com mais quantidade de café, com mais temperatura. Legal. O Bruno, o Juliano está perguntando se você indica alguma máquina custo-benefício para ter em casa de expresso. Cara, vou te falar que a máquina que eu acho que você tem um resultado mais fodido hoje e mais barata é a Aran, né? A Não, manual lá, né? nem pode falar que é uma máquina, né? Porque ela não é elétrica, né? Mas, cara, eu acho um resultado muito bom. Muito bom pro. Eu não sei hoje, né? Mas eu já vi a Aran por R$ 1.000, entendeu? Mas assim, isso no. A gente que é meio louco, né? Mas eu acho que para as pessoas comuns, eu acho que até uma máquina de cápsula não deixa de ser uma porta de entrada, né? Ou, por exemplo, Legal. eu falei com a minha prima hoje, ela conseguiu resgatar pelo ponto de cartão de crédito uma máquina de cápsula. É justo, é válido, entendeu? Porra, demais. E eu acho assim que dá para tomar bons cafés em cápsulas ainda, né? Sim, Claro que tudo dentro tudo dentro daquele nicho, né? Não dá para você. É uma coisa mais linear, mas máquina de expresso profissional você já consegue ter um monte de variáveis aí que vai te dar N possibilidades também, né? sim, sim. Porque o problema de você ter uma máquina de expresso
é que assim, automaticamente, se você tem uma máquina de expresso, você vai ter que ter um moedor minimamente bom, né? Pelo menos. A máquina Tramontina pode ser usada em uma cafeteria? Pergunta aqui do. Pera aí. Da Vera, né? Veras. 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 Veras PHC. Cara, ela não é uma máquina profissional, né? Então a tendência dela sofrer mais, de não conseguir te entregar uma repetibilidade é muito maior, né? Mas eu tenho visto muitas pessoas que usam essa máquina e gostam bastante. Eu acho que ainda é um resultado. Porque assim, você tem que pensar hoje que também o nível subiu muito, né? Um monte de gente tem máquina de expresso em casa e tal. Às vezes você chegar numa cafeteria e ter uma máquina da Breville, eu não tenho muito preconceito com isso, mas algumas pessoas podem ter, entendeu? Eu Sim, acho assim, total. consegue fazer, mas eu acho que como estratégia de negócio pode não ser uma boa coisa, né? Sim. E depende do fluxo também, né? Se você tiver um fluxo Sim, muito grande, obviamente ela não vai dar conta, né? sim, exatamente. Brunão, explica pra gente aí o que é multiboiler. Cara, é o seguinte, é, lembra daqueles desenhos antigos das máquinas de café? Que a máquina de café é uma torre, né? E aí ela passou a ser, a caldeira era em pé e passou a ser deitada, né? Isso aconteceu em 1961 com uma máquina que chama-se Faema E61 Legend. É essa máquina que inventou a caldeira deitada e o uso de bomba. Ela juntou essas duas coisas, né? E aí, esse tipo de equipamento trabalha com uma tecnologia do trocador de calor. Ou seja, o, você tem ali um. Imagina que você tem a panela de pressão com uma mangueira de jardim ligada numa torneira. Essa mangueira está enrolada nessa panela de pressão. Se você abrir a torneira, ela vai sair na outra ponta quente, só pelo fato de ter pegado o calor dessa panela, tá? Basicamente, é um banho-maria, tá? Então, esse é o conceito de trocador de calor. Ele não é ruim. Existem sistemas mais sofisticados do que outros, tá? Aí, isso foi, acho que aí em 1965, não lembro se foi a Gadia, acho que foi a Gadia, que fez uma máquina dual boiler, mas a máquina não vingou, né? E por que que foi feito isso? Para poder você ter uma caldeira, porque assim, quando você abre muito a água, imagina que você abre muito a água da torneira. Se você não tem uma repetibilidade nisso, você pode, você não vai ter um padrão de repetibilidade ali. A água em todas as extrações não vai sair na mesma temperatura, né? E aí, fala Cissa, entrou aí, amiga minha. E aí, o, é, inventaram aí a máquina que fez isso, que ficou mais em evidência foi a La Marzocco. Porque quando você tem uma caldeira toda dedicada para fazer só extração de expresso, você tem uma repetibilidade daquela temperatura, né? E aí existe uma briga. Vou contar para ninguém aqui. Não para ninguém. Dizem por aí que tem uma treta entre a Sinesso e a Dalla-Corte, né? Quem criou a multiboiler? O que é a multiboiler? Você tem uma máquina de 3 grupos, você tem uma caldeira para cada grupo ali. Ou seja, numa máquina de 3 grupos, você tem 4 caldeiras. Uma para cada grupo e uma para o vapor e para água quente. O que isso é bom? Cara, você pode trabalhar em cada grupo com uma temperatura diferente. Para a cafeteria, faz muito sentido. É legal você ter isso, né? Isso foi por incrível que pareça, isso foi inventado em 2001. E até hoje ainda é novidade, né? Nas máquinas de café, a tecnologia demora para ficar usual, né? Chegar na ponta ali, né?
Então, É pouco usada, é né? isso. É subutilizado, na real, né? Totalmente, Esse, totalmente. esse, é- essa tecnologia da máquina, ela é subutilizada total. Sim. Muito bom, Bruno. Cara, a gente sabe que existe uma diferença nas máquinas caseiras e as profissionais, obviamente. E qual é a diferença? Travou? Deu um Travou. Aí troço, foi mal. voltou. Qual é a diferença de bombas qual é a Pera aí, só diferença um da pouquinho. bomba da. Tá, Calma aí. certo? Agora foi, voltou, desculpa. Não, foi nada. Cara, voltou? Voltou. Comerciais? É, explica pra gente qual é a diferença entre a bomba da máquina profissional e a bomba da máquina caseira. Porque, assim, a bomba a máquina profissional, ela 9 bar. Por que a máquina caseira, ela tem, sei lá, 18 bar? Cara, é o seguinte, isso eu não faço a menor ideia por que seja. Quer dizer, eu não sei atestar aqui o porquê. Eu faço uma ideia. É o seguinte, você tem geralmente máquina de cápsula. Se você tem um diâmetro do porta ali do filtro, o diâmetro da câmara, imagina a câmara de infusão, onde é feito café, é muito estreito, né? Então, eu acredito que não seja muito legal você fazer extrações com 9 bar só ali naquele perímetro muito estreito. É uma das explicações. E também, em geral, você tem cafés mais simples, né? Para você usar nesse tipo de tecnologia, né? Uma cápsula. Em geral, vai usar um café muito mais comercial. Então, se você tem que usar uma pressão maior para extrair menos, digamos assim, que já tem aquela torra bem mais desenvolvida, né? Então, eu acho que pode ser, mas não consigo te falar com precisão, assim. Você tem o nome técnico dessas bombas? A bomba da máquina de expresso e da máquina. A Existe um bomba nome da técnico máquina para isso? tem. A bomba da máquina de expresso é uma bomba giratória, tá? Aí eu gosto de exemplo lúdico, que imagina a roda de água da fazenda, que fica ali na beira do lago. A bomba giratória é igual aquilo, ela vai pegar, como se fosse uma pá, só que num sistema blindado, fechado ali, que ela vai pegar e ela vai rodar, vai ter um motor que fica rodando ela numa velocidade alta, e aí ela dá a pressão, né? A bomba vibratória, que é a bomba geralmente usada em máquinas domésticas, é uma bomba que tem uma lógica semelhante à da seringa. Ela injeta e depois ela puxa por uma sucção. Então, tem ali tem sempre um espacinho de ar. Então, é, acham que você não tem ali você não tem uma constância. Quando você bota o porta-filtro manômetro é o que mede a pressão, né? Você vê que o ponteiro ele fica mexendo, porque você não tem ali uma constância de pressão. E comparando máquinas com a mesma tecnologia, por exemplo, eu tenho uma da Lacorte, que ela usa a bomba vibratória, que é a doméstica, e eu tenho a da Lacorte profissional. As extrações da Lacorte profissional, a caldeira é igual, a mesma coisa, são muito melhores do que na doméstica. Eu atribuo isso ao fato delas usar uma bomba giratória. Legal, legal. O exemplo você acha que ficou claro? Ficou super claro. Deu para entender bem. Deixa eu ver aqui. Cara, quando você olha a máquina de expresso de frente assim, geralmente as máquinas têm ou um ou dois manômetros lá.
E para que serve esse cara? Bom, você vai ver que vai marcar no máximo até 3, tá? Isso aí, pô, isso é muito legal, essa pergunta, porque muita gente confunde isso. Na máquina de expresso, você tem duas pressões. A pressão da caldeira e a pressão hidráulica de água. A que força que a bomba está mandando a água para o grupo. São coisas diferentes. A pressão de caldeira é a panela de pressão. Quanto tem aquela. Imagina que não sai aquele barulhinho, aquela válvula que fica fazendo aquele barulhinho, não sai. Aí fica pegando pressão, pegando pressão. Esse manômetro vai marcar a pressão da caldeira, que é o que vai até 3. O que vai geralmente até 12, 15 é a pressão da bomba. A bomba de água. Que legal. Vamos lá. Alguém tem pergunta para o Bruno? Pode ir mandando aí as perguntas também. Deixa eu ver aqui, Bruno. Que eu separei. Onde eu estava. Aqui. Cara, dosagens e filtros podem ser usados na máquina de expresso. Pô, isso é uma coisa legal, cara. É assim. Existem vários tamanhos de filtros, tá? Você tem filtro que cabe 14 gramas, você tem filtro que cabe 18, 20, 21, 25, 24, né? O legal, eu acho, a cafeteria ou quem tem em casa é ter o maior número de filtros possíveis, tá? Porque o que que acontece? Imagina que você está usando um café, você está usando numa extração 19 gramas, tá? Um filtro vai número 3. E aí você acha que, putz, você queria extrair um pouquinho mais, aí você fala, putz, mas eu não quero deixar mais fino, eu não quero aumentar a dosagem. Aí você tem esse recurso de usar a mesma quantidade e usar um filtrinho um pouquinho maior. O que vai acontecer se você usar a mesma quantidade de café ali, os 19 gramas? A água, o trajeto da água até pegar o café vai ser maior. Porque como que funciona? Você pega o porta-filtro, tranca ali no grupo da máquina, né? Quando você aperta, você está trancando ele. Então, você vai apertar o botão para começar a sair água. A água vai começar a sair, tá? Como o café está compactado, ela não vai sair de primeira. Ela primeiro vai encher aquela casinha, aí ela vai enchendo, enchendo, vai chegando uma hora que vai dando pressão, pressão, pressão. Quando dá muita pressão, ela rompe aquela barreira ali, daquele café compactado, e sai o café com creme, tá? Então, se você aumenta esse trajeto, você aumentou a sua pré-infusão também. Você deixou ela mais longa. E vice-versa, você também pode usar esse recurso para usar uma pré-infusão menor. Então, eu acho muito legal. Isso é uma brincadeira muito legal de se fazer. Eu tinha uma pergunta aqui. O diâmetro do porta-filtro, o que ele impacta nisso? Acho que você já acabou de responder, na real, né? Cara, na verdade, a profundidade, né? É nisso, a profundidade é isso. Aí, diâmetro, aí tem aí, por exemplo, em geral, todo mundo usa 58 milímetros, né? Tem máquina, eu gosto muito do diâmetro que a da Lacoste usa, né? São 54,7. Eu acho que, em geral, você tem extrações mais equilibradas, mas também não acho, também não é uma coisa assim que depõe contra os outros diâmetros, não. Eu acho que fica melhor, em geral. Teve um rapaz aqui que perguntou a diferença das cápsulas Nespresso para Illy, tá? Cara, minha Eu não visão, peguei. Passou. cápsula do Illy Café, eu acho a melhor cápsula que tem, cara. Eu acho de cair o cu da bunda, cara. Eu tomei uma vez o Etiópia da Illy.
Sim, absurdo. Absurdo, absurdo. Muito bom, cara. Melhor cápsula que eu tomei na vida. Muito bom. Então, o Lucas perguntou, e as programações de pré-infusão, né? Então, Ele está tem perguntando, na máquina. verdade, se a máquina que tem e máquina que não. E o Rafa, só já jogar as perguntas para você, o Rafa está perguntando qual a possibilidade de explodir uma caldeira hoje. Putz, é cara, muito difícil. Muito difícil porque a caldeira ela tem a válvula de segurança e hoje quase todas as máquinas têm o salva-resistência. Então, se a máquina, ela só vai explodir se a resistência ficar armada direto e a válvula de segurança não funcionar. A válvula de segurança não funcionou, é bem provável, como vai aumentar a temperatura, vai acionar um outro recurso de segurança, que é o salva-resistência. Então, ele vai cortar o envio de energia Sim. elétrica para o salva-resistência. Legal. Aí o Luquinhas perguntou por que algumas máquinas têm pré-infusão e outras não, e aí depois ele fez uma outra pergunta, e as programações de pré-infusão de uma. Cara, cada máquina faz uma coisa ou outra por acreditar naquela teoria, né? Tem máquina que consegue fazer por uma questão mecânica a liberação de água de uma maneira mais lenta, uma coisa mais gentil, assim, né? Ele não dá aquela porrada logo de água, né? A Simonelli tem isso, um sisteminha lá que acaba que não dá aquela pancada direto, né? E tem máquina que tem aquele esqueminha que ele aciona a bomba, né? E aí ele desaciona, tipo assim, como se fosse uma pré-infusão de coada, né? Você joga ali um pouquinho, para. Eu não gosto. Eu acho que assim, em geral eu não gosto, né? Aí, cara, tem a regra absoluta do café, que é o seguinte: prova. O que você fez tá bom, cara, segue a vida, é o que importa. Mas eu, em geral, não vejo bons resultados com aquilo, não. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não perdi de ninguém. Fala, Lê. O Vera está perguntando qual é uma sugestão de máquina de um grupo custo-benefício. Cara, eu nunca testei, mas eu acho que a própria Breville deve ser boa. Eu já vi muitos vídeos, conversei é, com várias pessoas que têm essa máquina, as pessoas gostam muito. Eu gosto da Spaziale S1. Eu acho que é uma máquina aí que é meio esquecida. É uma máquina que é até dual boiler, viu? Sabia? Vamos lá. Cadê? Bruno, fala o que é perfil de pressão e como que a gente usa esse trem. E beleza! Aí é onde o filho chora e a mãe não vê. O barista fica doidinho tentando achar uma extração nessa desgrama aí. Se às vezes o pessoal se embanana, né, ali só no moinho, né? Perfil de pressão é vida louca. Mas é gostoso, viu? É gostoso, porque é o seguinte. Fala, Nete! É, você imagina que você tem se você inicia a sua extração com 4 bar, depois aumenta para 7, você fica durante, 6 segundos com 4 bar de pressão. Depois você vai para 7 bar. E depois você pode finalizar os 10 segundos finais ali com 4 bar e meio, tá? Isso aí, em geral, essa lógica eu gosto de usar muito para café bom, café especial, né? Você consegue extrair muito mais do potencial do café que você tem. Você brincando com essa pressão durante a extração. Então, você está usando um café ali. E você consegue, eu brinco que a máquina que tem perfil de pressão é uma máquina de fazer sabor. Cara, você tem inúmeras possibilidades, mas inúmeras.
E tem máquina que é legal, né? Que você tem até 6, 7 opções por grupo, né? Então você pode configurar o mesmo café de vários jeitos. Muito bom. O que essa pressão sendo maior ou menor tecnicamente influencia no sabor, assim? O que ela extrai desse café? Por exemplo, se eu extrair os primeiros 10 segundos com 4 bar, e ela me extrai o que exatamente, assim, do café? Antes de falar disso, eu vou falar de uma coisa mais geral, assim. É, você. Como é que vai acontecer isso? É, a coisa está dividida entre extrair mais ou extrair menos, tá? Quando você tem pressão total a 9 bar, você está extraindo menos, tá? Quando você brinca, quando você vai reduzir a pressão, você vai fazer um perfil, você vai extrair mais, tá? Se você fizer isso com uma matéria-prima mais simples, não digo ruim, mais simples, um gourmet, um café superior, é um tiro no pé se você usar isso. Você vai extrair mais, então vai vir amargor, vai vir a astringência, vai zoar o rolê. Então, o perfil de pressão você vai ter para usar café top. Aí, em geral, você vai extrair mais doçura, você pode extrair mais corpo, você pode extrair as notas inerentes daquele café. Puta, tem um café com fruta amarela. Você, com perfil de pressão, montando um perfil, você vai conseguir achar isso. Tá? O perfil de 0 a 9, que é o perfil completo, eu já acho assim, é legal, mas assim, é um exagero, assim. Você vai, mas por isso que tem máquinas que usam um semi-perfil de pressão. Você começa ali com 4,5 bar, vai para 9, você pode até regular para 8 ou para 7, o top, né? E pronto, é o que você precisa. Eu acho que a fase mais importante do café está na pré-infusão. Mas, só para sintetizar e fechar a sua pergunta, em geral, você vai conseguir achar muito mais as boas características do seu café. Muito bom. Obrigado pela resposta, acho que respondeu. A Susan está falando que adora o nosso trabalho e as lives são demais. Obrigado pelo carinho, Susan. A Anete está perguntando se ela dá um flush mais longo. Realmente me faz perder pressão da máquina? Você não vai perder pressão. Você vai perder, se for uma máquina com trocador de calor, ou seja, a maior parte das máquinas, você vai perder um pouco de temperatura. A pressão você não vai perder. Legal. Ela está perguntando também se, no caso, uma máquina de alavanca, você consegue extrações melhores do que uma máquina automática. Cara, uma máquina de alavanca, a palanca ou só aquela que é a alavanquinha do grupo que a gente usa aqui? Boa pergunta. Ela deve perguntar aí depois, vamos ver. Não, vamos lá. Se for a de alavanca que a gente usa, que você vê em padaria e tal, assim, não vai mudar a vantagem. Assim, aquela alavanquinha tem uma vantagem. Ela tem uma falha técnica que é a maravilha da coisa. Porque se você tem uma rede hidráulica com pressão, antes de entrar a bomba, tá vindo pressão. Ou seja, você consegue fazer uma pré-infusão ali, você dá um gato na coisa, né? E aí você consegue fazer isso. Na vida real, o que vai acontecer? A diferença só é que você vai ter que parar ali, você vai ter que ficar olhando para a extração. Em geral, eu gosto dessa história de ficar olhando para extração, porque acaba que as pessoas vão ter mais cuidado, vão prestar mais atenção. Quando você tem a máquina automática, o cara aperta o botão, dá as costas, é muito bom operacionalmente. Mas você acaba que desliga um pouco, você não olha para ver como é que está saindo. É muito importante você olhar para a extração, ver o que está acontecendo ali. Porque Acompanhar a todo momento, né?
Quando a gente começou, Tom, quase não se usava balança, né? Não tinha moinho on demand. Você tinha que estar ali do lado o tempo todo, né? Era os moinhos tec da Compaq, extração, É, enfim, não tinha visorzinho mostrando nada, enfim, é, era uma máquina meio rústica ainda. Cara, exatamente. O Jonathan da Trentino e lá do Espírito Santo, ele fez uma pergunta super boa que eu até tinha colocado aqui. Com essa loucura da pandemia aí que está acontecendo, que a gente teve, todo mundo teve que fechar, como que como que a gente deve cuidar da máquina? Assim, eu devo ligar ela todos os dias, eu devo, ou sei lá, ter uma frequência para ligar ela, ou eu tenho que esvaziar ela e manter ela sempre desligada até o fim. Enfim, conta pra gente um pouquinho como fazer. Bom, máquina é igual carro, né? Carro, eu prefiro comprar o carro que tem mais quilometragem do que o carro que tem baixa quilometragem, né? Então, ele funcionar é muito bom para a máquina. Se você puder tirar a água da máquina, melhor. E aí, liga quando você voltar, né? Evita deixar ela desligada por mais de uns 2 meses. É bom você ligar, se for passar disso, é bom ligar de vez em quando e você para botar a bomba para rodar, né? Um pouco. Se você não pode tirar a água da máquina, eu aconselho você ligar pelo menos a cada 15 dias. Porque Legal. imagina que você tem uma garrafa de água. Você deixa ela 15 dias em casa, ali em cima da mesa, sem estar na geladeira. Você vai tomar ela daqui 15 dias ali, ela vai estar meio estranha, não vai? Sim, Então, é a mesma coisa. muito bom. É, é, eu tenho uma pergunta referente a isso também, mas aí eu vou vendo aqui a gente já chega lá. O Rafa do H2Cop está perguntando assim, ó, eu estou no meio de uma extração e de repente a máquina resolve encher a caldeira de água e derruba a pressão, encher a caldeira e derrubar a pressão do grupo. Isso acontece, pode, É. enfim. Cara, isso acontece. Tem máquina que tem algum circuito hidráulico que ameniza isso, né? Tem máquina, inclusive, a Cinesso e a Kiss, elas têm. Isso não acontece, porque elas têm uma bomba só para abastecimento da máquina e outra bomba só para extração, tá? Isso aí, cara, como que você pode evitar isso? Acredito que você esteja usando a água da máquina para abastecer os coados, né? Aliás, falando nisso, cuida com uma coisa. A água que sai da caldeira não sai na temperatura correta, em geral, maior parte das vezes. Eu já medi várias vezes, sai com 75, 82, ou seja, você vai subtrair o seu coado, tá? Então, o bom é chaleira elétrica ou boiler, entendeu? Você não vai ter nem o expresso bom e nem o coado bom, né? Porque você vai É, extrair água, ela vai encher e vai danificar o seu expresso e você ainda vai subtrair o seu coado fazendo com água fria. é tudo ruim. Então, agora, isso aí, cara, meio que não tem muito o que fazer, cara. Infelizmente. O que você pode fazer é tentar usar chaleira. Se você está usando muita água da máquina para o coado, usar a chaleira elétrica, que é fundamental. Pare de usar a água da máquina para fazer coado. Ou, se você não tem jeito, você vai pegar a água da caldeira para fazer coado, você faz o seguinte: pega a água, enche lá a kettle, vai depois e vaporiza até ferver. Maravilha. O eita, que eu não sei falar o nome do rapaz. Polilo, Roberto Polilo. Isso, menor bar no início da extração pode ser considerado uma pré-infusão? Sim, Muito bom. Espera aí que o Rafa perguntou aqui. Fechar o registro de água aí
descartando pelo grupo, tem problema? Não sei se eu entendi a pergunta. Fechar o registro de água e ir descartando pelo grupo, tem problema? Para tirar toda a água da máquina. Para tirar toda a água da máquina. Você só vai tirar... Rafa, qual que é a sua máquina? Responde aí É pra uma gente. Vega. É uma Vega. Ela não é a Vega... É aquela Vega quadradinha que a gente tinha. Tá, bom, seguinte. Pegasus. Se você fizer isso, você vai esvaziar a água da caldeira que vai para o café. Porque assim, quando você pega a água do grupo, aquela água ela vem da rua. Ela só passa por um outro recipiente. Não é a água que está dentro da caldeira que tem o vapor e tem a água quente, tá? Mas vale sim para você secar aquele recipiente. Só que você tem que fazer o seguinte: você tem que abrir todos os grupos para secar a água de todos os grupos, tá? E aí, mas toma cuidado para não ficar muito tempo, para você não aquecer muito a bomba. A bomba não pode trabalhar sem água. Você faz isso para dar uma secadinha, né? Para queimar a bomba não, tá? E aí você vai, na sequência, desliga. Existe uma outra maneira de esvaziar a caldeira de uma forma que a gente corra menos risco de queimar a máquina, por exemplo, a bomba da máquina, no caso? Tem, é o seguinte, assim, você pode fazer isso um pouquinho, começou a dar aquele barulho, você vai e desliga a máquina. A máquina vai estar quente, tá? Então quando você desligou e a bomba deu barulho, você secou a água dos grupos, dos caldeirinhos, do termosifão ou do grupo a contato, que seja. E aí você fala buchidi. E aí você faz o seguinte: você abre a torneira de água quente e não abre o vapor. Ela vai esvaziar quase toda a caldeira da máquina. E bota uma pitcher embaixo, porque a gaveta de resíduo não vai dar conta de jogar tanta água e vai transbordar. Rodrigo está falando que está dando vontade de tomar um café. Aqui, ó. Nós é desse. Nós tomamos café da noite, mas já acabou. Ô, Brunão, calma aí. Eu gaguejei. Eu vou ler aqui. Como usar a máquina que tem o trocador de calor a nosso favor? Cara, é o seguinte. Imagina você poder trocar de temperatura de uma extração para outra, né? Isso aí você tem que conhecer muito bem o potencial do seu café, né? Aqui eu vou dar uma dica do nosso poderosíssimo Lucas Salomão. Eu gostei da ideia. Uma vez eu fui assistir um workshop dele. Aliás, super recomendo o workshop do Lucas Salomão. É de cair o cu da bunda também. Quando você tem um café, é legal você fazer o cupping desse café, né? Para você ver até onde ele pode ir. Eu achei isso fodido, cara. Achei isso fodido, né? E aí você pode entender até que notas aquele café pode dar, né? E aí você tem que fazer Ele falou que é só mentiras. A gente conta boas mentiras, né? Né, Luquinha? Aí, o seguinte, ó. Imagina, você faz uma extração sem dar o flush. E fica olhando ali. E aí você olha para a caída, olha para aquele filete do café, olha para a cor do creme. Beleza. Você vai fazer o processo com um flush bem longo, um flush de 10 segundos. E vê como vai sair. Prova esses 2 cafés, tá? E aí você vai entender que existe até onde ele pode ficar com a temperatura mais baixa e até onde ele pode ficar com a temperatura mais alta, tá?
Em geral, o que que eu vejo? Em geral, tá? Porque tudo no café tem regra absoluta. Em geral, com temperaturas menores, você vai ter mais acidez. E com temperaturas maiores, você vai ter mais doçura. Só que tem café que, se você sobe muito a temperatura, você fode o rolê, né? O bicho desanda, né? Então você pode ir brincando com essa coisa do flush, do tempo de flush, para ir moldando ali o seu café. Em geral também, você pode, quando você tem uma temperatura mais alta, você extrai mais rápido, sabia? E quando você tem uma temperatura mais baixa, você extrai mais lento. Então, às Que vezes, doido. você sabendo onde fica o seu café sensorialmente, você, puta, tá ali no corre da operação, a extração tá um pouquinho lenta, você pode brincar com isso também. E você, Maravilha. é isso, Não, tem mais alguma coisa para dizer? Pode, só isso. pode. Maravilha. Tá. Peraí. Ô, Bruno, falando da entrada de água na máquina, assim, existe uma pressão ideal? E se existe, se essa pressão for menor, ela causa algum dano para a máquina com o decorrer do tempo ou um dano imediato? Bom, é o seguinte, se você pegar o fabricante da bomba, que se eu não me engano é a Procon, e uma outra lá que eu esqueci o nome, porque assim, as fábricas, elas não. As fábricas de máquinas de café é meio que igual carro. Elas não fabricam tudo, né? Elas compram de fornecedores, tá? Então, a diretriz do fornecedor da bomba é que você precisa ter, se eu não me engano, é 2,5 bar de pressão mínima, tá? Se você trabalha com menos, você vai reduzir a vida útil da bomba, que em algum momento ela vai ficar seca. Ficou seca, ela aquece, tá? Então, máquina que trabalha no galão, ela funciona? Funciona, mas a bomba vai durar muito menos. Entendi. Bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que você já até respondeu um pouco disso daí, mas eu vou te perguntar de novo. Como funciona a válvula de escape de pressão? Enfim, como que é o funcionamento dela para que não exploda? Cara, é o seguinte, ela vai ter quando ela disparar, que vai dar aquele barulhão. Você já viu uma válvula dessa Já disparando? aconteceu comigo. É. Aí você faz o seguinte, você corre. É tipo isso. Não, é o seguinte, quando a válvula abriu, é porque deu bom. Ela cumpriu o papel dela, tá? Então, isso aí é uma segurança que a máquina tem. Se aconteceu isso, você tem que chamar o técnico, que você vai ter que ver se o sensor ou se o pressostato estão ruins. Aconteceu algum problema ali, tá? Inclusive, aconteceu outro dia com a minha máquina em casa, cara. É Tomei um, mesmo? tomei um susto da porra, velho. Larguei, tava com a faca, enxugando a faca, isolei a faca longe. Tomei um susto, cara. O coração disparou. Parecia, já viu o cachorro quando ele leva susto, que dá aquela virada assim, sabe? Muito bom. Cara, aconteceu comigo isso no Nice Cup, assim. A máquina ela já estava indo estranha. E aí, a hora que eu terminei de tirar as xícaras de cima da máquina pra ver, a hora que eu tirei a grade, foi o tempo de tirar a grade e ele explodiu pra cima. Susto da porra, pensa bem. Uma vez, cara, teve um cliente que a válvula disparou, aí virou meme, virou piada, que o cara só gritou assim, socorro! Muito bom. Bruno, eu tenho mais duas perguntas para você, mais três na real, eu acho. Qual é o nível de água de uma caldeira? Existe e se existe um padrão para, enfim,
existe um padrão de nível de água dentro da caldeira ou é só, ou não existe? Cara, em geral, a galera trabalha com metade, né? Tem um sensorzinho que é a sonda, que você pode mexer nisso. Então, se você deixar a sonda mais profunda, o vapor fica mais seco. Porque se você tem menos água e mais vapor, ele fica mais seco. Então muda a dinâmica da sua vaporização. Isso é uma coisa legal para quem gosta de vaporizar, moldar isso daí. Inclusive, fica a dica para a máquina dual boiler e multiboiler, você pode regular a temperatura da água, a temperatura da caldeira principal, ou seja, você regula o seu vapor para mais forte ou para mais fraco. Muito bom. Ô, Bruno, o Lucas está falando para você falar do Flowjet. Eu não sei o que é o Flowjet, mas você deve saber. Flowjet é uma bomba auxiliar que vai naquele galão de 20 litros ou de 10, ela também regula Ah, para encaixar e ela faz o papel, ela cria como se fosse uma rede hidráulica para você ligar uma máquina profissional. E aí ela vai deixar sempre a linha de água abastecida de água para você não correr o risco de acionar a bomba da máquina profissional giratória e ter aquele período sem ar. Só que tem um problema, tá? A flogente, quando ela entra junto, ela aumenta a pressão ali. Porque você tem uma bomba, a bomba da máquina está funcionando, quando ela dá o tiro lá para armar, aumenta um pouquinho a pressão. É o mesmo problema que você tem em pressurizador, tá? Então não fica uma coisa filé, você tá ali e de repente dá uma pressão e depois ela desarma, que é o pior ainda, né? Aí desarma, né? Mas às vezes não tem jeito, você tem que trabalhar com isso. legal. Agora eu liguei o nome à pessoa. Eu não sabia o do Entendi. nome da coisa. Algumas chamam, é que tem o Flogete é o nome da fábrica, e tem outra que chama-se Surflow. Surflow. Também aí, Legal. às vezes as pessoas confundem mas é a mesma coisa. Ô, Bruno, agora só uma dúvida que pode ser até besta, assim, mas como que a gente, às vezes a máquina acontece de ela entrar como é que fala? Um ar na linha lá, eu ia falar agora, esqueci o nome. Dá ar, E dá ar. aí, isso, e como que a gente identifica que sabe que a máquina tem ar enfim, tem um ar na linha lá de saída de água, e como que a gente resolve? Cara, em geral você tem ali você dando flush, você vai ver que tá dando, né? Aquele ar assim, né? Eu tenho uma coisa que é meio empírica, não sei se funciona tecnicamente, mas eu sempre acho que funciona. Eu pego um filtro cego, aciono o grupo e faço como se fosse uma retrolavagem. E aí eu fico com a impressão que depois disso fica bom. Some. Muito bom. Só mais duas perguntinhas. Uma, o que o barista deve saber de uma máquina, assim, a peça-chave, a chave de uma máquina para funcionar ou para lidar bem com ela aí, de alguma forma. Não sei se eu soube fazer a pergunta, mas é isso. Cara, ele tem que Tipo, a saber. dica mestre, a sua dica mestre para o barista. Ele tem que saber onde regula a pressão e ele tem que saber onde que regula a temperatura. Isso é básico. Tem que saber. E tem que Brunão, mexer. vai acabar a live aqui em 18 segundos, então eu vou encerrar isso daqui. A gente pode voltar em seguida? Pode. Estou encerrando, aí a gente já volta. Peraí. Fechou. Beijo. Salve, 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 salve.
Chamar o Saudade também, né? Tá osso, né? Aí, Tom, se liga, ó, se liga, escuta Boa. aí, escuta aí. Muito bom. Ô, bora fazer um merchan aqui pra Regina, ó. Deixa eu... Spot Coffee Roasters. Por favor, Top, né? viu? Top. A Rê faz um trabalho incrível desde sempre. Assim. Foi uma das mestres aí, minha do café. Ô, Bruno, só terminando de responder, enfim, qual o segredo que um barista deve saber para se dar bem com a máquina de expresso? Cara, ele tem que saber onde que regula a temperatura da máquina, tá? Você vai, nas máquinas comuns, você vai regular por uma pecinha que chama-se pressostato. Não precisa fazer curso na NASA, nem curso de física na USP. É um parafusinho tosco com a chave de fenda. Você arranca uma tampinha com a unha e gira a chave de fenda. Vai ter um trocinho para mais ou para menos, né? E aí ele tem que saber também aonde que regula a pressão da bomba, tá? Isso aí é mais fácil. Você segue de onde vem a bangueira da máquina da rua, ela vai entrar na máquina e a alguma hora você vai ver a bomba. É um parafusinho. Você gira no sentido horário, é para mais. Você gira no sentido anti-horário, é para menos. Não tem segredo. Maravilha. Cara, a Rê tá perguntando assim, quando troca o filtro da máquina, por que a gente deve Geórgia aí, ó. sangrar ele? Hã? É a Geórgia? Deixa eu ver. Geórgia do Lucas, seja bem-vinda. Caraca, até arrepiou. Geórgia, vai vendo. sou seu fã, Geórgia. A audiência é grande, vai vendo. Ô, Brunão, Caraca! respondendo Pô. a Rê... Calma aí, não, deixa eu voltar. Eu quero tirar um print aqui, pô. Geórgia na live, pô. Calma aí. Deixa eu tirar um Ô, print Geórgia, aqui. manda um oi pro Bruno aí, ó. Pra galera. A galera tá ficando... Geórgia é... Pô, Geórgia é top, viu? Deixa eu achar aqui, ó. Pronto. Agora vai. Muito bom. Perdi até a concentração aqui. Então, por que quando a gente troca o filtro da máquina, a gente precisa sangrar antes dele entrar água na máquina? Porque fica com resíduo. Então você tem que tirar aquele resíduo que é um resto de carvão, eu acho. Senão aquilo vai para a máquina, é uma coisa física. E aquilo pode entupir, por exemplo, giclê da máquina. Muito bom. Brunão, qual que é a importância do afinador de máquinas para as cafeterias, padarias, bares, restaurantes e afins que querem ter um expresso bom e justo, enfim, com uma máquina legal? Fala aí, conta aí. Por que eu preciso de você? Cara, para te encher de pergunta, eu vou chegar lá e vou fazer tanta pergunta que você vai falar, caraca, por que eu não pensei nisso antes? E mostrar como que você pode regular a pressão da sua máquina, mostrar como que você pode regular a pressão da bomba. Você pode, eu posso te mostrar como que você pode limpar o seu moinho. Cara, ninguém limpa moinho, cara. Assim, ninguém. Muita gente não limpa moinho. É fundamental você saber abrir, tirar uma lâmina, limpar embaixo. Quem tem catrita, saber tirar a lâmina de baixo, limpar o café que fica embaixo, senão tá ruim ali. Pensar junto uma extração, que é o que eu mais gosto, né? Porque quem não tem máquina dual boiler e multi boiler, que é a maioria, o cara não sabe a que temperatura que está aquilo. E eu levo a ferramenta lá do WCE e mostro a que temperatura tá.
Então, serve para isso, né? Muito Inclusive, bom. o afinador de máquina já foi algumas vezes na Tru, né? Algumas Fala vezes você, o que, já. que você achou? Acho incrível, né? Porque às vezes a gente fica só ali também com o que com o que o equipamento nos dá também, e aí chega você lá com a sua maletinha mágica lá e começa a fazer um monte de testes lá na máquina, e de temperatura, que é o principal ali naquele momento. E aí você vê que depois disso o café já começa a sair muito melhor, porque era detalhe, né, de afinador mesmo. E aí, enfim, sempre melhora. Digo para vocês, funciona. Na fruta tem funcionado bastante quando o Bruno aparece lá e dá uma pulsada na máquina, ela fica diferente. Exato. Era Legal. essa. A Rê fez uma pergunta e era essa pergunta que faltava para a gente fazer. É, o material da caldeira, ela pode influenciar no sabor da água, do café, enfim? Sim, totalmente. Você tem, por exemplo, imagina que se você tomar um café num copo de vidro, num copo de metal, num copo de cristal, num copo de papel, num copo de plástico, cada água vai ter um sabor diferente. Então, é fundamental o material que é usado, tá? Por exemplo, muitas máquinas gostam do inox, né? La Marzocco usa inox, Slayer, Cinesso, Kiss. Eu acho um material muito bom. Eu acho que é um material que assim que não tem o que falar, não tem erro, né? Outras marcas apostam numa liga, né? Que você vai perguntar, é 50% disso com 17% daquilo, cada máquina tem a sua liga. E assim, como que eu consigo identificar isso, né? Às vezes, cara, você tem máquina que é termicamente estável, mas você não tem um bom café. Eu atribuo isso ao material usado, a liga metálica usada, que vai interferir totalmente. Muito bom. A Net está falando que uma vez você foi na Atora e teve até tietagem. O povo quis tirar foto Pô, contigo lá. foi muito engraçado esse dia, cara. Tava lá, fiz uma postagem da Storm, né? Tava lá testando a Storm, aliás, muito legal a máquina. E aí desceu o cara do financeiro, o Antônio, falou, pô, cara, eu te sigo lá no. Foi muito engraçado. Muito bom, Brunão. Cara, quero te agradecer de novo. A gente foi mais de uma hora e pouco aí, trocando uma ideia. Tá sendo super bacana, enfim, todo o aprendizado que eu também fico aqui anotando, enfim, gravando tudo isso, porque depois eu consigo salvar tudo isso, tá tudo salvo no YouTube. Depois, quem quiser, manda aí que eu mando o link. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu conhecimento. Tamo junto. Quando voltar essa doideira aí, por favor, vá afinar as nossas máquinas e tomar Eu, cafés bons. melhor que a afinação de máquina é o abraço que eu dou, fala a verdade. Seu abraço é ótimo também. Obrigado você, viu, Tomzinho? Eu gosto de você pra fuder, viu? Um beijão pra você e tudo de bom. Para você também, Brunão. Até mais, irmão. Abraço. Beijão, cara. Tchau, tchau. Isso. Tchau, Rê. Valeu. Tchau, Nete. E aí, foi muito legal falar de máquina. Eu esqueci de fazer a última pergunta da Rio, mas, enfim, eu faço aqui e posso postar também. Segunda-feira, a gente vai falar com a Camila, do Sim de Café, sobre protocolo SK. Muito bom, muito bom. É, vai ter encontro dos entrevistados na TRU, vai.
Vamos fazer. Quando voltar, a gente vai fazer lá um Xanganandã, né? É isso. Chama todo mundo, vamos trocar ideia, fazer o bate-papo ao vivo com todo mundo que tá aí, acho super legal. Gente, mais uma vez, obrigado. Tá sendo mó legal, apesar de difícil, muito legal. E só gente boa. Então, segunda-feira, a Camila, do Fim de Café, falando de protocolo SCA. Eu acho que vai ser muito foda. Acho não, tenho certeza. Que a Camila é uma profissional foda. E então é isso. Para não perder. Fica a dica. Valeu. Beijo, bom final de semana. Se cuidem, é isso. Até mais.